Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aproveitando aí a nossa revisão para a ecologia, tá certo? Na aula de hoje eu quero falar com você sobre o ciclo do nitrogênio. E eu escolhi essa animação para te dar uma dica. O ciclo do nitrogênio tem tudo a ver com o solo. O nitrogênio é um elemento químico importante para o crescimento das plantas. E à medida em que as plantas conseguem retirar esse nitrogênio do solo, elas crescem bastante produtivas, bonitas, né? E servem de alimento para o restante da cadeia alimentar. Então, a partir do solo que o nitrogênio vai fazer parte dos organismos vivos. E por que o nitrogênio é importante para os organismos vivos? Observa só, o nitrogênio, gente, ele é fundamental para a nossa bioquímica. Ele está presente nos aminoácidos. E aí você vai lembrar, os aminoácidos são as unidades que formam as proteínas, tá certo? Bom, as proteínas, por sua vez, são compostos químicos que constroem o nosso corpo. A gente vê proteínas nos cabelos, nos músculos, na imunidade, na pele, nas unhas, nas enzimas que controlam o metabolismo, nos ossos que formam o nosso esqueleto. Então, você já pode perceber que o nitrogênio é essencial. Essencial para formar aminoácidos, essencial para formar o nosso corpo. Além dos aminoácidos, o nitrogênio também está fazendo parte dos ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são o DNA e o RNA. Tá legal? Então, por isso, o nitrogênio é fundamental para todo ser humano, para todo animal, para todos os seres vivos. Vamos lá, então, estudar como é que o nitrogênio chega até o seu corpo? Como é que o nitrogênio vai ajudar a formar todo o seu organismo? Bom, para você entender isso, eu queria te dar essa noção geral aqui do ciclo do nitrogênio. Como eu disse lá no início, grande parte desse ciclo acontece no solo, por ação de micro-organismos. São 3 grupos de bactérias: bactérias fixadoras, bactérias nitrificantes e bactérias desnitrificantes. Essas bactérias são fundamentais para que todo o nitrogênio chegue a ingressar na cadeia alimentar por meio dos vegetais. Os vegetais absorvem o nitrogênio do solo e passam esse nitrogênio para os animais. Assim é que o nitrogênio chega até você. Claro que não mais na forma de elementos somente, né? Mas na forma de aminoácidos que vão compor as suas proteínas, ou nucleotídeos que vão compor os seus ácidos nucleicos, tá certo? Outro aspecto importante aqui, ó, grande parte do nitrogênio no meio ambiente está nessa forma, na forma gasosa. Mas aqui, no meio ambiente, no ar, a gente vai ter 2 maneiras de fazer esse nitrogênio chegar até o solo. Seja lá por ação de relâmpagos, ou seja pela ação das bactérias fixadoras. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto? Acompanhe aqui, por favor, presta bem atenção. Bom, aqui eu vou deslocar a minha imagem, só para ficar um pouquinho mais evidente para você, tá bom? Esse é o primeiro aspecto que eu queria te chamar a atenção. Grande parte do nitrogênio que tem no nosso planeta está no ar, na forma de gás, o gás N2. Se a gente vai ver a composição do ar que a gente respira, olha, 78% do nitrogênio que você está respirando agora é formado, 78% do ar que você está respirando agora é formado por nitrogênio, na forma gasosa de N2. 21% é o gás oxigênio e menos de 1% se distribui entre todos os outros gases que a gente já conhece, inclusive o gás carbônico, tá certo? Bom, a questão, gente, é que o gás nitrogênio, N2, é inerte, ou seja, ele não reage conosco, com nossos organismos pluricelulares. Ele está no nosso corpo, mas ele não vai participar do nosso metabolismo. Então você respira, expira, joga fora esse gás nitrogênio
e ele não interage com o seu corpo de forma química. Ele vai interagir fisicamente, mas de forma química ele não interage. Então, como é que esse nitrogênio vai chegar até os organismos vivos? Como é que ele sai do ar? Para isso, gente, tem que ocorrer o primeiro passo, que é a fixação do nitrogênio. Bom, essa fixação pode acontecer de duas maneiras. Tem uma fixação atmosférica e tem uma fixação biológica. A fixação atmosférica acontece toda vez que tem um relâmpago. Descargas elétricas conseguem converter o N2, que é o gás, em amônia, que é o NH3. A fixação biológica depende de bactérias que estão no solo ou nas águas. Essas bactérias das águas a gente chama de cianobactérias. Elas conseguem converter o nitrogênio do ar em amônia, assim como fez o relâmpago. Bactérias fixadoras do nitrogênio estão presentes no solo, e é aqui que importa mais para a gente, justamente porque é a forma que a gente vai ver o nitrogênio chegando até o corpo humano. Beleza? Bom, essas bactérias fixadoras no solo, gente, tem um grupo especial, deixa eu deslocar aqui a minha imagem, um grupo especial de bactérias fixadoras do solo que é muito, muito importante. É justamente as bactérias do gênero Rhizobium. Essas bactérias, elas vivem associadas à raiz de plantas, formando aqui, ó, uma relação ecológica. Vamos lembrar disso também. A bactéria fornece nitrogênio na forma de amônia para a planta. A planta, por sua vez, fornece alimento para a bactéria. Esse caso é um caso típico de mutualismo, uma relação ecológica em que os dois se beneficiam e precisam viver juntos. A planta não consegue viver sem a presença dessa bactéria, e a bactéria não consegue adequadamente sobreviver na ausência da planta. Beleza? Característica de vegetais que têm essa associação é ter nas raízes vários nódulos, bastante nódulos, né? Aqui no caso, então, você tem a foto de uma raiz de uma leguminosa. Essas bolinhas aqui são calos contendo bactérias, são os nódulos. Exemplos de leguminosas são o feijão, o amendoim e a soja. Beleza? Essas leguminosas podem servir, inclusive, para enriquecer o solo com nitrogênio, fazendo o que a gente chama de adubação verde. Toda vez que um agricultor planta uma dessas culturas, a raiz desses vegetais, depois da colheita, pode ser misturada ao solo. E esses nódulos vão estar ricos em amônia, nitrogênio fixado pelas bactérias. Isso é o que a gente chama lá de adubação verde. Beleza? Tranquilo? Está me acompanhando? Muito bom, gente. Seguindo aqui, ó, a gente vai ver o seguinte. O segundo passo desse processo do ciclo do nitrogênio é um passo que a gente chama de nitrificação. Esse segundo passo da nitrificação ocorre em duas etapas. A primeira etapa é a nitrosação e a segunda etapa é a nitratação. Eu sei, são nomes difíceis, bom, mas é importante que você saiba isso. Você viu que os aminoácidos são fundamentais, né, para o crescimento do corpo humano. Então, vamos lá, gente, vamos nos dedicar a esse passo aqui. Ó, nitrosação. A nitrosação é a conversão da amônia, NH3, em nitrito, NO2. E a nitratação. Nitratação é a conversão do nitrito em nitrato. O nitrato é fundamental porque é a forma com que a maior parte das plantas absorve esse nitrogênio do solo. Beleza? Por isso, a amônia fixada tem que ser convertida em nitrato. Mas vamos olhar cada um desses passos devagarzinho mesmo,
Então, vamos seguindo. Opa, passei demais, perdão. Aqui, ó, o primeiro passo é justamente o passo da nitrosação. Nesse passo aqui da nitrosação, opa, deixa eu voltar. Nesse primeiro passo aqui, a gente vai ver o seguinte: o íon amônio, aqui só está com hidrogênio a mais, seria a amônia, né, convertida em nitrito. Essa reação, gente, é uma reação exotérmica, libera energia. A bactéria realiza essa reação porque ela vai aproveitar a energia liberada dessa reação para produzir o seu próprio alimento, beleza? Bom, a bactéria que faz essa reação de nitrosação é uma bactéria do gênero chamado gênero Nitrosomonas, ok? Beleza? Esse é o primeiro passo, nitrosação. O segundo passo é a nitratação. Nessa nitratação, olha só o que acontece. Aqui a gente está vendo a bactéria vai pegar o nitrito formado anteriormente e converter em nitrato. O nitrato, essa reação, de novo, é uma reação exotérmica. A bactéria faz isso para obtenção de energia e produção do seu próprio alimento por quimiossíntese. Essa é uma outra história, serve para a bactéria. Aqui agora, para a gente, o que importa é essa conversão de nitrito para nitrato. E essa conversão é feita pela bactéria do gênero Nitrobacter. Júnior, que confuso é isso? O que você está me dizendo? Vamos lá, vamos resumir essa história. Para você entender bem, eu resumi aqui fazendo um compilado. Nitrificação é o segundo passo do ciclo do nitrogênio. Ela acontece em duas etapas, a nitrosação e a nitratação. Bom, nessa primeira etapa da nitrosação, a amônia é convertida em nitrito. Na segunda etapa, que é a nitratação, o nitrito é convertido em nitrato. Tá legal? Tudo junto a gente chama de nitrificação. Ok? Então, primeiro isso, você entendeu que a nitrificação acontece em duas etapas, nitrosação e nitratação. E o objetivo aqui é converter a amônia em nitrato. Por que isso? A amônia foi a forma fixada do nitrogênio e o nitrato é a forma com que as plantas absorvem esse nitrogênio. Beleza? Tranquilo? Vamos seguindo, hein? Bom, por último, a última etapa desse ciclo, a participação das bactérias, vai acontecer aqui a desnitrificação. O que é a desnitrificação? É o processo pelo qual as bactérias quebram nitratos para obtenção de energia, aí a bactéria estava resolvendo o problema dela, e produzem o nitrogênio molecular, o N2, ou seja, o gás. Tá certo isso? Então, chama desnitrificação, porque essas bactérias vão agora devolver o nitrogênio que está no solo para o ar, fechando assim o ciclo. Beleza? Júnior, é muita coisa, são muitas informações. Eu sei, por isso a gente vai resumir aqui dessa maneira. Vamos lá. Aqui, ó, nessa apresentação, eu quero mostrar para você as etapas do ciclo do nitrogênio que estão acontecendo no solo, beleza? Bom, então, primeira etapa, fixação biológica. Nessa fixação biológica, o gás nitrogênio é convertido em amônia. Quem faz isso? Bactérias fixadoras. Essas bactérias fixadoras são bactérias do gênero Rhizobium. Beleza? Segunda etapa. A segunda etapa, ou o segundo passo, é a nitrificação, que você sabe acontece nessas duas etapas aqui. A primeira, nitrosação, a amônia, tá vendo aqui, ó, a amônia fixada, ela foi convertida agora em nitrito. Quem faz isso? As bactérias do gênero Nitrosomonas. Depois
a nitratação. Está vendo aqui o nitrito? Vem para cá, o nitrito agora vai ser convertido em nitrato. Quem faz isso? As bactérias do gênero Nitrobacter. Beleza? E, por último, gente, tem a desnitrificação. Quem faz essa desnitrificação são bactérias do gênero Pseudomonas. Essas bactérias vão pegar o nitrato e converter novamente em gás, no gás nitrogênio. Tranquilo? Muito tranquilo? Você está conseguindo me acompanhar? Eu sei, são muitas informações. Por isso que eu resolvi falar com vocês sobre esse ciclo do nitrogênio agora. Se cair na sua prova, você vai conseguir lembrar de fazer e analisar essas situações, as questões. Geralmente, as questões do ciclo do nitrogênio, elas causam um diferencial nas provas do PAS. Por quê? Poucas pessoas se dedicam a estudá-lo, justamente porque é mais complexo, né? E quando você acerta essa questão, você se diferencia muito da sua concorrência. Por isso vale a pena você dar uma atenção maior aqui agora. Eu vou resumir todo o ciclo do nitrogênio nessa última imagem, beleza? Tranquilo? Então, primeiro aspecto, olha só, gente, aqui a gente tem a representação de todo o ciclo do nitrogênio. Se você observar bem a imagem, vai ver que a maior parte da imagem está ocupada por ações que acontecem no solo, justamente porque grande parte do ciclo do nitrogênio depende do solo. Pouca coisa acontece na superfície ou acima do solo, mas essa pouca coisa é o que mais importa para a gente. Legal? Tranquilo? Então, vamos lá. Começamos aqui o ciclo do nitrogênio com o nitrogênio na atmosfera. Está na forma de gás. O primeiro passo é a fixação. Quem faz a fixação biológica desse nitrogênio são as bactérias chamadas de bactérias fixadoras. As bactérias fixadoras formam nódulos com as raízes de leguminosas. Essas bactérias fixadoras, elas formam aí o mutualismo, né? Uma relação ecológica em que os dois se beneficiam e são obrigados a estarem juntos. Beleza? Bom, nessa fixação, o nitrogênio gasoso é convertido em amônia. Bom, depois que é convertido em amônia, que está fazendo parte do solo, essa amônia pode ser agora aproveitada pelas bactérias nitrificantes. E daí você lembra para mim, essas bactérias nitrificantes vão agir em dois momentos. O primeiro momento é a conversão de amônia em nitrito. Essa aí é o passo que a gente chama de nitrosação. Quem faz isso são as bactérias do gênero Nitrosomonas. Beleza? Depois vai do nitrito para o nitrato. Aí vai acontecer a nitratação. Quem faz isso são as bactérias do gênero Nitrobacter. Beleza? Bom, o nitrato é o elemento ou é o composto aqui, né, a molécula, forma iônica, melhor dizendo, mais importante para a gente, porque é através do nitrato que as raízes assimilam e fazem esse nitrogênio agora fazer parte da cadeia alimentar. O nitrato absorvido pelas raízes das plantas vai ser utilizado para as plantas produzirem aminoácidos. E aí, quando um animal, como por exemplo esse coelhinho aqui, se alimenta dessas plantas, ele obtém aminoácidos. Quando nós nos alimentamos tanto de plantas quanto de animais, nós também obtemos o aminoácido de que precisamos para construir as nossas proteínas e os nossos ácidos nucleicos. Beleza? Tranquilo? Como é que nós podemos devolver esse nitrogênio para o solo? Aí no processo de decomposição, tá certo? Então, quando o corpo do animal é decomposto ou o corpo do vegetal é decomposto, tudo volta aqui para o solo na forma de amônia. Tranquilo, gente?
Está me acompanhando bem? Por último, ó, parte do nitrato que está no solo é convertido pela ação de bactérias desnitrificantes em nitrogênio gasoso, voltando para o ar. E assim fechando o ciclo de formação desse composto químico fundamental, né? Tanto para a nossa formação do corpo, quanto para o equilíbrio do meio ambiente. Certinho, certinho. Eu sei que não é fácil, não. Eu sei que é bem complexo e por isso que eu quis trazer para vocês relembrarem esse ciclo do nitrogênio. Espero ter ajudado vocês. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.